Amores, bom dia! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e que passe logo essa pandemia, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom, meu oitavo ano? Um beijo! Vamos começar aqui, ó, falando de monômios, tá bom? Monômios nada mais é que a palavra mono, um termo, ou até mesmo um, tá bom? Então a gente vai falar que monômio é a mesma coisa que um termo. Binômio é a mesma coisa que dois termos. Trinômio é a mesma coisa que três termos. Polinômio, ou até mesmo a gente pode colocar só o poli aqui, quer dizer que é 4 ou mais termos, ok? Então, primeiro temos que ver essa parte aqui da nomenclatura, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Possuímos um número acompanhado de letras. Então, temos aqui um exemplo. Mais 7 ABC ao cubo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Vamos pensar que o A, o B, o C, eles estão juntinhos com esse mais 7, ok? Já que eles estão juntos e não tem nenhum jogo de sinal aqui, ó, entre os próximos termos, então a gente fala que é um monômio. O 7, falamos que ele é a parte do coeficiente, ou seja, nesse exemplo aqui, tudo que for número chamamos de coeficiente e tudo que for letra de parte literal. Ok? E também temos o grau do meu monômio. Como sabemos o grau do monômio? A gente tem a letra A, B e C. Vocês estão reparando aqui, ó, que o C ele está elevado ao cubo. Porém, o meu A e o meu B, quando eu vou pensar em base, em potência, a gente sabe que quando não tem nada aqui, ó, vale 1. Então, eu tenho 1 em cima do meu A e 1 em cima do meu B. Então, se eu estou pensando em grau de monômio, eu tenho que somar de todas as minhas letras. Então, eu tenho 1 do A, 1 do B e 3 do C. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, esse monômio é de quinto grau. Ok? Então, só recapitulando. Monômio, um termo, binômio, dois termos, trinômio, três termos e polinômio, mais ou 4 termos, ok? Nesse primeiro exemplo, eu dei o exemplo de um monômio, onde o 7 é o coeficiente, que é o número, as letras chamamos de parte literal e sempre medimos o grau do monômio somando os valores dos expoentes de todas as minhas letras. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de binômio, ok? Nesse caso aqui, ó, pode ser em forma de fração, o monômio também poderia ser uma fração, poderia ser um número decimal, não importa, tá bom? Vindo acompanhado de letra, número e sinais entre eles, podemos classificar desta maneira. Então, vamos ver um exemplo aqui de binômio. Se eu tenho 1 meio de AB mais 3xy. Nesse caso, ó, eu tenho um termo, tem um sinal que separa eles e um outro termo. Então, eu sei que isso daqui, ó, é um binômio, porque eu tenho dois termos, ok? Binômio. Se eu tivesse mais um termo aqui, 2x, por exemplo, então seria um trinômio. Trinômio. Se eu tivesse aqui mais um termo, poderia ser entre mais, menos, poderia variar o sinal, não importa quais sinais, mas eles têm que estar entre sinais para a gente poder classificar. Mono, bi, tri e polinômio. Poderia falar que y ao cubo seria o próximo termo, por exemplo. Então, seria o meu polinômio, ok? Polinômio. Nesse caso aqui, a gente pode classificar do mesmo jeito. Parte literal, coeficiente e grau do meu
polinômio, tá? Nesse caso aqui, vamos pensar como a questão do monômio, por termos, ok? Vamos ver por termos. Então, dá uma olhada aqui, ó. Nesse caso, o meio, ele é o meu coeficiente. O A e o B, lembra que quando não tem nada, ó, vale 1 e vale 1. Qual que é o grau agora aqui do meu monômio? 2, ok? De segundo grau. E o meu A e meu B é a parte literal. Literal de letra. Podem associar dessa maneira. Esse é o primeiro exemplo. Então, sabemos que o coeficiente é o meio e a parte literal é AB e é de segundo grau. Vamos dar uma olhada agora aqui no 3xy. O 3, nesse caso, ele é o coeficiente. O x e o y é a parte literal. Quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, é x e o y. Então, é 1 mais 1, 2. Segundo grau. Ok? Coeficiente é o 3, x e y, 1 do x e 1 do y, segundo grau. Vamos dar uma olhada ali agora no 2x. O 2x, o 2 é o coeficiente e o x, quando não tem nada em cima, é 1, é a minha parte literal. Logo, é de primeiro grau. Porque eu só tenho um termo, o x, e ele não está elevado a nada. Quando não está elevado a nada, ele vale 1. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o menos y ao cubo. E agora que não tem um número ali? Quando não tem nada, eu posso usar o 1. Então, ficaria menos 1 o coeficiente. Porque se eu multiplicar 1 vezes y ao cubo, ele vai ser o próprio y ao cubo, ok? E agora, o y ao cubo é a parte literal. Ele já está elevado a terceiro, então eu sei que ele é de terceiro grau, ok? Nesse caso, classificamos a parte do coeficiente, a parte literal e o grau do meu monômio, ok? Sabemos que um termo é mono, bi, tri e acima de 4 a gente fala que é polinômio, ok? Pode cortar. Vamos dar uma olhadinha agora nessa tabelinha aqui, ó. Monômios, coeficientes, parte literal e grau, tá bom? Vamos ver aqui, ó. No primeiro exemplo, eu tenho menos 7x, y ao quadrado e z ao cubo. Vamos ver aqui, ó. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o menos 7. Por quê? Porque eu estou falando agora de números. Parte literal, vamos lembrar de letras. Então, menos 7 é o coeficiente. Quem sobra para a parte literal? O x, o y e o z. Lembrando que o y está ao quadrado e o z está ao cubo. E agora, qual que é o grau do meu monômio? Quando eu não tenho nada no x, ele vale 1. Ou se não tivesse nada no y, ou se não tivesse nada no z. Então, quando não tem nada, o meu expoente será 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, é de sexto grau, tá bom? Esse monômio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho menos ABC ao quadrado. Então, o menos, ele não tem nenhum coeficiente. A gente pode falar que é menos 1? Pode. Porque se eu fosse multiplicar isso daqui por 1, não ia alterar nada. Então, nesse caso, sobrou quem para a parte literal? A, B e C. Quando eu não tenho nada, eu acrescento 1. Então, ficaria A primeira e B a primeira. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, ficaria de quarto grau. Nesse caso aqui, ó, eu sei quem é o coeficiente e eu sei quem é a parte literal. Logo, o meu monômio é a junção dos dois termos. Então, ficaria 2xy, ok? Quando eu não tenho nada, vale 1 e vale 1. Então, logo, o grau será 2. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o W e o Z. Se eu não tenho nada aqui no meu coeficiente, ele vai valer quanto? 1, ok? Então, ficaria o meu monômio WZ ao cubo ou
1wz ao cubo. Os dois valem a mesma coisa, ok? Nesse caso, o grau do meu monômio será 4. 1 do W e 3 do Z. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma coisinha que confunde bastante em questão de monômio, binômio, trinômio e polinômio, tá bom? São os termos semelhantes e termos não semelhantes, tá bom? Quando pensamos em termos semelhantes e não semelhantes, vamos sempre usar a parte literal, ok? Sempre vamos pensar nas letras, aliás, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem alguns exemplos, vamos ver quais a gente consegue encaixar. O 9x, o 7x ao quadrado, o 2x, o 3x ao quadrado, o 6xy ao quadrado, o 3x ao quadrado de y, o 4xy ao quadrado, o 2x ao quadrado de y, tá bom? Se falamos em parte literal, esse carinha aqui, ele é igual a esse daqui? O x à primeira é igual ao x ao quadrado? Não. A gente pode falar que o 9x, ele não é semelhante ao x ao quadrado. Porém, o 9x, ele seria semelhante com algum termo que ele tivesse elevado a parte literal à primeira. Qual é o caso aqui, ó? Que o 9x, ele está... o x, ele está à primeira, nesses exemplos aqui. Seria o 2x à primeira. Então, logo, o 2x é semelhante ao 9x. Porque se eu fosse fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potenciação ou uma radiciação com os meus monômios, nesse caso aqui eu poderia 9 mais 2x, 9 menos x, 9 dividido por 2. Por quê? Porque eu estou trabalhando com x à primeira e x à primeira. Então, só para a gente poder completar ali, ó, termos não semelhantes. Nesse caso, o exemplo seria 9x e 7x ao quadrado. Esse seria um caso de termos não semelhantes, porque um está à primeira e o outro está à segunda, ok? Vamos dar uma olhada aqui em um outro exemplo. Se eu falar para vocês aqui, ó, a gente já sabe que esse é semelhante com esse. Olha esse caso aqui, ó. O 6xy ao quadrado, o 3x ao quadrado de y, o 4xy ao quadrado e o 2x ao quadrado de y. Esse termo, ele é semelhante com esse termo? Sim ou não? Creio que não. Por quê? Porque é o y que está ao quadrado. Nesse caso, não é o y que está ao quadrado, e sim o x ao quadrado. Então, eu só posso juntar os termos que falem que a minha parte literal seja x ao quadrado e y à primeira. Qual que é o outro exemplo que fala isso? É esse aqui, ó. 2x ao quadrado e y à primeira. Então, os termos semelhantes são 3x ao quadrado de y. E depois o 2x ao quadrado de y. Nesse caso, acontece a mesma coisa. Se eu precisar trabalhar com as 6 operações, eu posso somar, subtrair, dividir, multiplicar, potencializar e radicar os meus números, ok? Então, x ao quadrado com x ao quadrado e y com y. Nesse exemplo aqui, ó, não seria os dois semelhantes. Então, vamos dar um exemplo de termos que não são semelhantes. O 6xy ao quadrado, ele não é semelhante com o 3x ao quadrado de y. Vejam que o quadrado está em lugares diferentes, ok? Esse é um exemplo de termos semelhantes e termos não semelhantes. Vou tirar. Gente, vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó, adição e subtração de monômios. Primeiro passo é uma regrinha, colocar em ordem decrescente os termos, ok? Como seria essa ordem decrescente? Sempre vamos pensar na parte literal, ok? Lembrando que a gente vai pensar nos expoentes para falar em questão de decrescente.
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O 11x, o x ele tá a primeira. O 7x, o x ele tá a primeira. Nesse caso aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Eu posso juntar x a primeira com x ao quadrado? Não, eu não posso. Então, se eu quero deixar em ordem decrescente a minha parte literal, após eu fazer a adição ou até mesmo uma subtração futura aqui, como ficaria? Copio o x ao quadrado, porque o 2 vem antes do 1, então seria uma forma decrescente, e ficaria x ao quadrado, e eu faço a soma dos dois termos aqui, mais 18x a primeira, ok? Estou falando em ordem decrescente, o quê? Do x ao quadrado e o x a primeira, ok? Estou pensando no x. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo agora, ó, do y. Eu tenho y a primeira, eu tenho y a primeira e o y a segunda. Como eu vou achar esse y a segunda aqui? Quando eu não tenho e eu preciso colocar em ordem decrescente, eu vou colocar o zero multiplicando a ordem que eu preciso, a parte literal que falta. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. O y ao cubo eu não posso juntar com y à primeira. Então, eu vou copiar. Então, vai ficar mais y ao cubo. Quem falta aqui? O y ao quadrado. Então, eu posso colocar 0 vezes o y ao quadrado. Lembrando que eu preciso que seja decrescente. Então, é 3, 2 e o próximo termo será o y que eu vou fazer a continha aqui. Se eu devo um y e eu tenho 2 y para pagar, vai me sobrar quanto? Mais y a primeira, ok? Nesse caso, como faltou o y ao quadrado e eu preciso colocar em ordem decrescente, eu coloquei esse 0 vezes y ao quadrado só para demonstrar que existe alguém aqui, né, nessa decreção do meu monômio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na C. Eu tenho z ao quadrado, z ao cubo, menos 2z ao quadrado e mais z. Nesse caso, eu tenho o cubo, o quadrado e a primeira. Então, eu não preciso acrescentar 0 vezes a parte literal que eu preciso, que falta do expoente, ok? Vamos olhar aqui, ó. O z ao cubo, eu tenho mais alguém para juntar com z ao cubo? Não. Então, eu vou copiar. Agora, eu tenho, ó, z ao quadrado menos 2z ao quadrado. Se eu tenho 1z ao quadrado e estou devendo 2z ao quadrado, sobra quanto? Menos z ao quadrado, ou 1z ao quadrado. E agora eu tenho aqui, ó, mais z. Tem alguém para juntar com esse z? Não. Lembrando que a minha resposta sempre tem que ser o quê? Em ordem decrescente. Então, z ao cubo, z ao quadrado e z à primeira. Antes de eu colocar em ordem decrescente, eu agrupo os termos. Na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, vai ser a mesma regra. Sempre pensando em colocar em ordem decrescente, ok? Bom, vamos falar agora de multiplicação e divisão de monômios, tá bom? Vamos pensar sempre na parte literal. Porém, as mesmas regras que temos na potenciação, iremos usar nos monômios, ok? Se eu tenho uma multiplicação, eu somo os meus termos. Só que nesse caso, eu não preciso ter os termos iguais, eu só preciso que ele seja x com x. Então, eu posso somar o x com x. Vamos lá. Então, se eu tenho aqui na multiplicação, eu vou primeiro pegar o coeficiente, 15 vezes 2, 30. E agora eu vou somar os expoentes. Por quê? Porque eu estou falando de uma multiplicação. Então, 2 vezes 4, aliás, 2 mais 4, 6. Então, ficaria x a sexta, ok? Agora, na divisão, eu vou fazer a mesma coisa. 20 dividido por 4, eu tenho 5. Sendo x, eu ajunto com x. Quando não tenho y, nesse caso aqui, eu copio, ok? Quando a divisão, eu faço uma subtração. 5 menos 2, 3. Então, ficaria x elevado à terceira. O y não tenho ninguém para mexer, então eu copio, ok? Vamos só colocar aqui uma regrinha. No caso da multiplicação e da divisão,
eu posso ajuntar o x com o x, independente se ele for a segunda, a terceira, a quarta, eu ajunto o y com o y, o z com o z e assim por diante, tá bom? Nesse caso, não preciso que ele seja semelhante, porque nesse caso eu vou somar e nesse caso eu vou subtrair. E quando eu não tenho o termo, eu simplesmente copio, ok? Então, meus amores, vamos falar agora de potenciação de monômios, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho parênteses, eu tenho expoente no x, eu tenho expoente no meu y. Porém, como está em parênteses e ele está elevado ao cubo, eu tenho que elevar todo mundo ao cubo. Porém, quando falamos de potenciação de monômios, eu tenho que fazer uma multiplicação entre os expoentes, tá bom? É a mesma regrinha da potência. Então, vamos lá. O 5 vai ficar ao cubo, o 3 vai ficar em cima desse 2 e o 3 vai ficar em cima desse 2. Como que vai ficar? Vai ficar 5 elevado ao cubo, x vai ficar 2 vezes 3 e o y vai ficar 2 vezes 3. 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 125. Então, ficaria 125. Aí eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. X elevado a sexta. E 2 vezes 3, 6. Y elevado a sexta. Se tivesse algum sinal aqui, no caso, sinal negativo, expoente ímpar fica negativo. Expoente par ficaria positivo, tá bom? Regrinha a gente já sabe. Então, nesse caso, a minha resposta seria 125x a sexta e y a sexta. Todo número elevado a zero sempre é 1. Então, nesse caso, a gente nem precisa pensar, ok? Minha resposta seria 1. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. Eu tô com parênteses, sinal de negativo, expoente par e o 4 ele vai vir aqui para todos os termos, ok? Multiplicando. Nesse caso, o A, quando não tem nada, ele tem o quê? 1. Então, ficaria 1 vezes 4, 4, ok? Nesse caso aqui, ó, como o meu expoente ele é par, a minha resposta se torna automaticamente positiva, tá bom? Então, ficaria aí, mais 3 elevado à quarta. A, quando não tem nada, é 1, 1 vezes 4. E no caso do x, ficaria 5 vezes 4. 3 elevado à quarta é 81. Então, ficaria 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. Ok? Então, nesse caso aqui, ficaria 81 a quarta de x elevado a 20. Tá bom? Vamos pensar aqui na potenciação que as regrinhas que valem para a potência anteriormente vão valer para a parte literal dos meus monômios, binômios, trinômios e polinômios, tá bom? A regrinha não muda. Potência de potência seria a regrinha que a gente está usando. Vamos multiplicar os expoentes, ok? Então, meus amores, por enquanto é isso, tá? O capítulo de monômio em si é um pouquinho mais extenso, por isso que esse vídeo vai ficar por volta aí de quase 50 minutos, ok? E espero que vocês tenham entendido. Quero que vocês participem dos plantões de dúvidas, tá bom? Pessoinhas que eu não estou vendo no plantão, vamos participar, porque é o momento que eu pretendo tirar algumas dúvidas. Porque nem sempre com os vídeos aqui que a gente faz, vocês conseguem sanar todas as dúvidas. Então, o plantão ajuda a gente a pegar algumas dúvidas pontuais, tá bom? Os próximos vídeos iremos falar de polinômios. Tem algumas regrinhas um pouquinho diferentes. No caso, seria um grau no polinômio que muda um pouco e algumas outras coisinhas, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Um beijo!